O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Hospital das Forças Armadas, localizado em Brasília, durante a manhã de hoje, terça-feira. O mandatário foi hospitalizado ontem à noite, depois de ter sentido alguns desconfortos. Segundo o boletim médico, Bolsonaro foi submetido apenas a alguns exames de rotina. Na portaria do Palácio da Alvorada, em conversa com alguns apoiadores, o presidente da República falou sobre a mudança no comando da Petrobras. Quem também falou sobre o assunto foi Adriano Pires, o mais cotado para assumir o cargo que até ontem era ocupado por Joaquim Silva e Luna, agora ex-presidente da Petrobras. E nós vamos ouvir exatamente o que eles disseram. A boa notícia para o Brasil, nessa confusão toda, é que as pessoas começaram a perceber que o Brasil agora é um país grande produtor e exportador de petróleo. E que o petróleo brasileiro, como a reportagem mostrou, é um petróleo de alta qualidade, diferente, por exemplo, que a gente falou da Venezuela. Ele é um petróleo de baixo teor de enxofre, né? Então é um petróleo, entre aspas, ambientalmente muito bom. Por isso que todo mundo quer comprar o petróleo brasileiro, né? O país que mais compra petróleo hoje, no caso empresa, mas para onde vai a maior quantidade de petróleo exportada brasileira hoje, já não é de agora, já de muitos anos para cá, é para a China, né? As empresas chinesas são as grandes compradoras do petróleo da Petrobras. E o fato de a gente virar exportador também nos faz ser beneficiado com o preço alto do petróleo. O país exportador gosta de barril alto, porque você aumenta a arrecadação do setor de óleo e gás. Então, às vezes me falam assim, Adriano, será que o petróleo volta para 50 dólares? Eu falo assim, voltar vai voltar. Agora, para o Brasil hoje não é um bom negócio. Para o Brasil hoje o petróleo caro é um bom negócio. O problema está tendo, né? O pessoal não leva em conta a pandemia, fica em casa, não leva em conta a guerra do outro lado do mundo, que subiu assustadoramente o preço do combustível no mundo todo. Aqui foram locais que menos subiu. Muito bem, gente. Está aí a fala do Adriano Pires, aqui em entrevista justamente ao Entre Linhas da Jovem Pan News, e a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã. Nosso time na tela, produção Rodrigo Constantino, nosso Fábio Piperno, Marco Antônio Serrão. Ótima tarde a vocês. Senhores, Consta, eu começo por você hoje e vou trazer aqui no nosso debate uma fala de um político que eu sei que você tem bastante admiração, chamado Lula. Lula hoje fez uma comparação, no mínimo, inusitada. Ele disse que a Petrobras é muito semelhante a Jesus Cristo, e Jesus Cristo também sofreu com narrativas. Eu quero uma avaliação sua. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. As comparações do Lula são esdrúxulas, né? Era melhor ele ficar apenas nas metáforas futebolísticas. Quando ele menciona Jesus, nunca dá certo, né? Ele já disse que já se comparou a Jesus, né? Dizendo que alguns aí seriam o Judas. Ele está muito mais para o algoz nessa história toda, que crucificou Jesus, né? Veja, a situação da Petrobras, eu entendo a linha de raciocínio do presidente Bolsonaro e também as falas do próprio Adriano Pires. Adriano Pires é alguém técnico, liberal, defensor do livre mercado, né? Da privatização até da Petrobras na essência, mas nada disso está na prateleira, nada disso é imediato. Então nós estamos lidando aqui com situações bastante peculiares. E situações desesperadoras, elas muitas vezes demandam medidas desesperadas. Eu, como economista, não vou deixar de apontar que qualquer tentativa de suavizar o impacto do preço internacional no mercado interno é uma medida equivocada. Vai fazer mais estrago do que distribuir bondades e benesses por aí. Mas eu entendo o apelo. É o que o presidente está dizendo. Nós temos uma guerra seguida de uma pandemia, né? Quer dizer, a guerra em seguida da pandemia, e tudo isso colocou o mundo nessa situação que é bastante atípica. Então, veja, eu estou citando isso, quase Shakespeare, para quem entendeu a questão da medida desesperadora, porque o Friedrich Hayek, que era um liberal acima de qualquer suspeita, um defensor de tudo que é privatização, né, um austríaco, prêmio Nobel de Economia, até ele defendia, às vezes, a necessidade de medidas emergenciais com base nessa tirada do Shakespeare, né? Então, assim, você está num lodaçal atolado, não adianta você lidar como se estivesse em situações normais de temperatura e pressão, porque você não está. Agora, o economista tem a obrigação de apontar que as medidas políticas tomadas para, de alguma forma, mitigar o dano naquele momento,
elas vão ter efeitos colaterais à frente. Perfeito. Piperno, eu mencionei justamente uma fala do ex-presidente Lula sobre a Petrobras. A produção separou um trecho para nós. Vamos exibi-lo. A Petrobras, ela tinha que ser destruída como eles estão destruindo, porque desde 1860, quando se descobriu o petróleo é razão de quase todas as mazelas que acontecem em quase todos os países do mundo. E se a gente não contar essas histórias para o povo não sabe. O que o povo sabe é que o petroleiro ganha um bom salário. O que o povo sabe é que o petroleiro tem estabilidade. O que o povo sabe agora é que cada diretor da Petrobras vai receber muito dinheiro, sabe, de dividendo, de participação no lucro. O que o povo sabe é isso. Toda vez que eles vão falar da Petrobras, eles falam, porque a Petrobras tinha muito, roubava muito. Tudo aconteceu pelo roubo na Petrobras. É engraçado, porque foi nesse governo que eles dizem que roubava a Petrobras, que nós fizemos a mais importante capitalização da Petrobras, a mais importante descoberta de petróleo da Petrobras e a mais importante regulação para que a Petrobras fosse efetivamente do povo brasileiro. Mas se a gente não conta essa narrativa, permanece a narrativa deles. E a gente não consegue convencer as pessoas humildes de que o petróleo é nosso de verdade. Muito bem, gente. Esse é um trecho de um evento que o ex-presidente Lula participou hoje de manhã no Rio de Janeiro. Falando em Petrobras, esse é inclusive o assunto da nossa enquete que eu queria, senhores, abrir agora para a nossa audiência lá no site da PAN, votar, participar. E a pergunta do dia é a seguinte: você acha que a troca de comando que está acontecendo agora vai melhorar a Petrobras? Sim ou não? Traz a sua opinião para a gente. No final do programa eu exibo o resultado parcial. Piperno, o que você acha, hein? Vai melhorar a Petrobras, não vai? Um comentário seu sobre essas falas do Lula, principalmente na comparação da Petrobras e Jesus Cristo. Boa tarde, Paulo, os colegas. Em relação a isso, é uma bobagem, né? Ele quis fazer uma metáfora diferente, de vez em quando ele acerta, às vezes ele é infeliz. Não é o ponto central dessa questão endeusar a Petrobras ou, enfim, demonizar como outros fazem. Veja, Paulo, pontos de convergência entre o que diz Lula e o que diz o Adriano Pires, futuro presidente da Petrobras, dois personagens que pensam, inclusive a empresa e a questão da privatização da Petrobras de formas aí diametralmente opostas. Por que há um ponto de convergência entre elas? Porque o Adriano fala, bom, é importante que o preço vá lá em cima, porque agora a Petrobras e o Brasil são grandes exportadores de petróleo e, aliás, o general Lula tinha previsões aí muito otimistas em relação a aumento de produção para os próximos anos. O Brasil trabalha com a expectativa de virar a década com algo aí próximo a 5 milhões de barris dia, o que faria da Petrobras, inclusive, uma das 5 maiores empresas do mundo. Por que eu estou falando que existe esse ponto de convergência? Porque quando o Adriano, que é a favor da privatização da Petrobras, fala que com o preço mais alto a Petrobras vai ganhar muito dinheiro, e o Lula vai lá, acaba incensando o que foi feito no passado e tal, mas o Lula tem razão em pelo menos um ponto. Foi exatamente lá atrás o momento em que o Brasil foi buscar o pré-sal, que naquele momento, eu já falei sobre isso aqui, dependia de uma decisão política, porque extrair petróleo do pré-sal naquele momento era muito caro. Era uma questão, era fazer uma aposta que não se sabia qual seria o resultado dela. E felizmente deu muito certo, a ponto hoje do Brasil estar exportando óleo de boa qualidade. O que teria acontecido, Paulo, com o Brasil se não fosse o pré-sal? Hoje o Brasil estaria importando mais de 1 milhão de barris dia e com esse preço todo que a gente está vendo aí. Então, veja, a Petrobras não pode ser discutida sob o guarda-chuva do debate do Fla-Flu, ideológico. Eu sou, privatista, então eu quero vender, eu sou estatizante, eu quero manter. Não, a Petrobras é uma empresa que rendeu 38 bilhões de reais em dividendos para o governo federal, nesse último ano, em 2021. Ou seja, isso dá mais ou menos
1/4 da participação que o governo tem na empresa. Então, a cada 4 anos, em dividendos, o Brasil pode ganhar uma outra Petrobras, em relação ao que o governo detém. E outra coisa, a existência de uma gigante como a Petrobras não impede que outras empresas busquem petróleo no Brasil. Aliás, o Brasil tem mais de 50 empresas produzindo petróleo, desde aquelas quase familiares que produzem 500 barris por dia, até empresas que hoje... o tamanho da Petrobras, né, Piperno? Não, mas quem quiser... Mas, Paulo, veja, Paulo, quem quisesse, por exemplo, participar dos leilões dos vários blocos aí na região do pré-sal, pode participar. E tem empresa que ganhou esses blocos. E elas vão começar a extrair esse petróleo em algum momento. Mas elas ganharam. Esse não é um modelo totalmente estatal. Várias empresas privadas participaram. O governo, inclusive, no final do ano passado, tentou licitar, inclusive, uns blocos até em Fernando de Noronha. Lá não vai aparecer ninguém, mas no pré-sal apareceu. Ô Marco, quando o Lula diz que o petróleo é nosso, está implícito uma fala muito estatizante por parte dele, né? Tá. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da bancada. Quando ele fala o petróleo é nosso, Paulo, ele estava querendo dizer que o petróleo é do PT. E da galera do Petrolão. Acho que é isso que ele estava querendo dizer, que o petróleo é nosso. É simples demais. Isso aí eu desculpar. O Piperno, ele se arfora aqui dentro de uma prática maravilhosa que a docência usa, que é o seguinte: quando você é contra a privatização de uma empresa, você joga um monte de coisa no ar, joga pro alto, e o aluno fica confuso porque tem um monte de informação pairando sobre as quais ele não sabe opinar. Porque tem estatística para cá, tem dogma para lá, tem mal informação para lá, desinformação para cá. A hora que você vê, você está querendo discutir, mas você não sabe por onde começar. Aqui é muito simples. Não tem que haver empresa estatal. Sociedade de economia mista e empresa pública não deveriam existir. Qualquer que seja, a noção de Estado gestor, ela é antiquada, ela é vetusta, ela morreu e deveria ter morrido no século XX. Piperno, ele gosta dessa noção de que o Estado pode gerir algo. A prova de que não dá é o próprio Petrolão. Eu não estou nem falando em má gestão. A má gestão é pior que Petrolão. A má gestão, ela joga ainda mais para baixo a empresa no que se refere a resultado. Então, esse papo de, ela tira 25% aqui, 34 bilhões ali, isso daí dá o valor dela de mercado em um ano. O valor de mercado pode cair para zero a qualquer momento se começar a ter problema na gestão. Não existe essa métrica de resultado futuro previsível que nem ele fala. Por quê? Porque o mercado é implacável. Quando você começa a agir com corrupção, com má gestão, com o poder público entrando na gestão da empresa. Então, Deus me livre se entrar uma gestão Lula que vai começar a interferir na Petrobras de novo, vai a zero, vai a nada, vira pó. Então, esse papo maluco de desenvolvimentista, de meia tigela, achando que o Estado tem essa capacidade de, eu vou sempre ter lucro, o lucro é eterno, não existe prejuízo público. Santa bobagem. É mentira. Além disso que o Marco está trazendo, que é correto, né? A argumentação do Piperno é mais ou menos assim: é um bom investimento manter a Petrobras. Então por que o governo brasileiro não investe na Tesla do Elon Musk para ter bom retorno? Quer dizer, isso é um argumento insano. O segredo aqui da falácia pipérnica é ignorar aquilo que muita gente infelizmente ignora na discussão econômica, né? Custo de oportunidade. Como é que estaria o Brasil, o setor de petróleo, o Estado brasileiro, se não tivesse esse mastodonte para administrar, e no caso do PT, para dilapidar e roubar, né? Estaria muito melhor. Poderia vender as ações, reduzir a dívida, esse dinheiro ia ser usado de uma forma mais eficaz para a população e o setor ia ter mais concorrência e produzir muito mais petróleo. Então, não faz sentido manter essa cabeça de papel estratégico do Estado como locomotiva do progresso na economia, porque o setor é estratégico. Por que o Estado não investe, então, em produção de alimentos? Quando mais estratégico que alimento, o petróleo não é. Quando fez isso na União Soviética, nós vimos o resultado. Deixa eu chamar aqui o nosso Serrão, porque nós estamos discutindo aqui, Serrão, justamente um modelo onde se intervém e um modelo que se intervém menos. Seria basicamente isso? Mais ou menos. Esse assunto com petróleo é altamente complexo. Vamos começar, saudações, meus amigos e amados haters. O ponto principal, Petrobras, qual é a vocação dessa empresa? A gente tinha que discutir isso com seriedade. Me parece que é exploração.
ela pode continuar sendo até uma empresa estatal de exploração. Mas o que faz baratear, beneficiar realmente o povo brasileiro? A utilização do combustível, o custo do combustível mais baixo, mais barato, mesmo que atendendo aos preços do mercado internacional. Mas o que acontece nessa história toda? Vamos lá. O problema é o modelo. A Petrobras produz muito petróleo de boa qualidade e esse petróleo hoje, quem está ganhando mais dinheiro com ele, não é o Brasil, é a China. A China que está se dando bem com o nosso petróleo. Aqui no Brasil não temos refinarias para aproveitar em quantidade, refinarias em quantidade, para aproveitar esse nosso pré-sal, cuja produção é imensa. Nesse mesmo modelo, a gente também ainda tem no Brasil um desperdício. O Brasil, na produção de petróleo, queima gás, joga gás fora. Gás que poderia, se o modelo fosse correto, utilizado melhor em termos energéticos. Então, esse é um ponto. Quando você vende o petróleo para fora, aí vem aquela contradição que o Adriano Pires bem lembrou. A Petrobras lucra com o valor da cotação do petróleo em alta. E governadores e prefeitos aqui no Brasil e a própria União Federal, acionista majoritária, também comemoram, porque arrecadam mais imposto, recebem mais royalty. Então, esse modelo nosso híbrido aí de estatal é um modelo que não funciona no fim das contas. No final, ele não entrega o efetivo benefício para a sociedade. Fica aquela impressão falsa de que o petróleo é nosso, mas ele só é nosso na retórica. Na hora da negociação, o petróleo é deles. É mais ou menos aquilo até que Davi Zilberstein, que foi genro de Fernando Henrique Cardoso, quando fez a primeira abertura do petróleo no Brasil, ele disse: o petróleo é vosso. Ele até usou essa expressão para os estrangeiros que estavam ganhando dinheiro naquela operação. Então, tem que mudar esse modelo. O petróleo não é nosso, como tenta induzir Lula. A gente tem que abrir aqui. O Brasil tem que se abrir para refinarias privadas que possam aproveitar o nosso petróleo e temos que rediscutir esse modelo de importação de combustível. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso e em cima do consumidor brasileiro que paga uma gasolina caríssima e sem a devida qualidade. Piperno, você havia me pedido a palavra, por favor. Não, claro, o senhor disse algumas coisas com as quais eu concordo, outras que a gente pode, enfim, debater, mas é evidente também que a dupla Batman e Robin da extrema-direita Bolsonaro, ela exagera algumas coisas e assim... Ela quem é o Batman e quem é o Robin? Aí eles tiram no par o ímpar, isso aí, né? Também não vou chegar a esse nível de detalhe, né? Porque, veja, Paulo, de fato, você não tem razão quando ele chama atenção para o fato de que o Brasil exporta petróleo e o Brasil importa derivados, porque o Brasil tem um parque de refino muito pequeno. Isso tudo é verdade. E por que há essa defasagem, Paulo? Porque o Brasil, até o advento do pré-sal, o Brasil tinha um parque de refino... Não vai falar do investimento em refinaria de petróleo da PDVSA, né? A gente chega lá, não, a gente chega lá, porque, inclusive, eu estava um dia desse fazendo um programa com o Marco e teve uma sonora muito boa do Bolsonaro sobre isso aí. Mas o parque de refino do Brasil foi desenhado lá atrás para uma capacidade de produção muito menor, que se baseava principalmente nos poços da bacia de Campos, que já estão próximos da exaustão. O Brasil contava com 10, 11 refinarias. Aí acha o pré-sal. Acha o pré-sal, a produção aumenta rapidamente e não tem praticamente investimento em refinaria, a não ser essa que o Constantino lembrou, a refinaria Abreu de Lima, que o ex-presidente Lula convidou a Venezuela, o Chaves chegou aqui, entrou lá como sócio e caiu fora. Ia ser uma refinaria lá para 200 mil barris, hoje é uma refinaria que produz, que refina 140 mil barris de petróleo. Falou e não falou nada. Pô, eu acabei de dizer, falou o Chaves um monte veio. De coisa e não falou absolutamente nada. Eu falei, ó, você tá surdo, mas então... Uma montanha de dinheiro que provavelmente foi desviado. Tô chegando lá, porque aí... financiar o projeto totalitário de ambos, outro dia, Chaves e Lula. Esse negócio de projeto totalitário é por sua conta. Mas aí, ia fazer, inclusive, começou a fazer a do Comperge também, que agora vai virar um hub de produção de gás, que o Serrão citou aí, a história do gás. O que eu queria dizer em relação ao Bolsonaro, estava lá com o Marco,
Ele falou, porque a culpa é do Lula, porque o Lula não construiu refinaria. Você lembra disso? Então eu falei, Marco, esse cara tá louco. Quer dizer, o Lula não construiu todas as prometidas, é verdade, mas depois do Lula ainda teve a Dilma, o Temer e ele, e ninguém fez nada. E por que ninguém nunca mais vai fazer refinaria aqui? Estou falando ninguém, o Estado. Porque, primeiro, isso é muito caro. Segundo, no plano estratégico da Petrobras, hoje está contemplado isso que o Ceão falou. Ou seja, a Petrobras se tornou meramente uma empresa de produção de petróleo. Então, ela não vai mais fazer refinaria, ela não vai mais construir fábrica de fertilizante em Três Lagoas. O negócio dela é se voltar exclusivamente para a produção de petróleo. Quem é que pode fazer refinaria? Investimento privado. E por que não se faz? É muito caro. Agora, quem quiser fazer, pode fazer. Peraí. Ô, Piperno, é muito caro, é uma resposta completamente ilógica do ponto de vista econômico. Olha o que empresas privadas investem aí, centenas de bilhões de dólares para projetos arriscados. O problema pode ser regulação, pode ser a existência da Petrobras como um mastodonte na sala, que não permite o mercado funcionar livremente no país. Agora, é loucura falar que porque o investimento é muito pesado, não vai ter ninguém interessado. Tem que mudar esse modelo. Esse modelo não dá. Mas só uma coisa, a gente já falou aqui, já repercutiu no programa isso, é que não adianta o Batman e Robin, que nem o Piperno está falando, ou... Coringa, né? Coringa. Aqui é muito simples, Piperno. A lógica é de uma empresa que detém 90% do mercado, não vai entrar competidor para fazer refino se você tem o preço sendo ditado pela Petrobras. Não adianta. Isso daí, eu posso sentar, a gente senta com qualquer importador de combustível aqui para fazer entrevista no 3 em 1. Ele vai te falar isso. Não é banal até. Qualquer ser humano com 2 neurônios consegue entender que não existe você não consegue. competição quando o preço é ditado por uma empresa. Eu não sei se o Tico saiu correndo. Aliás, continuando a discussão educada lá com o Constantino. Então, Constantino, houve um investimento... Mas eu faço das palavras do Marco as minhas. Ok, perfeito. Porque, veja, Constantino, você tem todo o direito. Enquanto existia a Petrobras com quase todo o refino no Brasil, isso afugenta investidores. Constantino, veja bem, aí nós vamos para um outro... Veja, há um investimento privado em refino aqui no Brasil, que foi no final do ano. Um grupo indiano comprou a refinaria lá na Bahia. Então, essa refina. Então, eram 12 estatais, hoje são 11. E está sobrando petróleo que não é refinado aqui. Aí, Constantino, há uma outra variável que muita gente defende. O fato de que a era dos combustíveis fósseis vai chegando ao fim. Então, talvez seja contraproducente você fazer um investimento bilionário em uma refinaria, que está sobrando petróleo. E a Petrobras não vai mais conseguir refinar. Agora, se aparecer para alguém para refinar, vai ter petróleo sobrando. Até porque há produção privada também de petróleo. Senhores, vocês estão discutindo aqui uma questão técnica, mas eu quero trazer uma pauta política aqui para essa discussão, que eu acho que é justamente o cerne, inclusive, da nossa enquete hoje. O presidente Jair Bolsonaro está trocando o comando da Petrobras, e a Petrobras, nos governos petistas, se a gente for analisar o caso da Lava Jato, nós tivemos 278 acordos de colaboração e também de leniência por parte da Lava Jato, que somariam aí o compromisso de retorno aos cofres públicos por parte dos condenados, 22 bilhões de reais. A minha pergunta que eu faço para vocês é: qual é a responsabilidade dos governos do PT para o preço do combustível atual? Ou essa responsabilidade ela não existe e está 100% nas costas deste atual governo? Piperno, rapidamente. Eu não acho que o preço do combustível esteja exclusivamente nas costas desse governo. Há variantes internacionais que determinam o preço. E a responsabilidade do Lula? A responsabilidade do Lula é muito grande no sentido de que, por iniciativa dele, se aumentou a produção. Senão, não ia ter petróleo aqui no Brasil hoje. E a corrupção que aconteceu na Petrobras não influi em nada. Lula não sabia de nada. Isso foi péssimo. Isso é uma vergonha. Agora, o que se descobriu de petróleo aqui se compensa largamente qualquer desvio que tenha ocorrido. Os números que a Tameia Danelon, que está assistindo o nosso programa, traz aqui para lembrar, né, números exatos, né, que o custo inicial da Abreu e Lima, mencionada pelo Piperno, era de 2 bilhões de dólares. Sabe qual foi o custo final da obra? 18 bilhões de dólares. Isso para produzir essa merreca aí que ele mencionou, né, 100 e poucos mil barris. Veja, é óbvio que o Petrolão, que o desvio todo de recursos da Petrobras pela quadrilha petista, é óbvio que isso tem impacto.
É óbvio, imagina se a Petrobras fosse gerida como é hoje, com um quadro técnico, respeitando o mercado e por aí vai, sem escândalo de corrupção, desde sempre. É óbvio que seria outro cenário. Não é o ideal, precisamos privatizar e gerar concorrência no mercado. E mesmo assim o preço ia subir, porque está subindo no mundo todo, tem que entender que é uma circunstância atípica. Não adianta achar que vai achar um bode expiatório e pronto. Então não é o Lula o bode expiatório, mas desviar bilhões e bilhões de reais da Petrobras, como o PT fez, é óbvio que isso tem impacto hoje em dia na situação do mercado e nesse setor. É uma questão bem objetiva. A Petrobras, ela foi literalmente roubada pela quadrilha petista que atuou lá. Dá só um exemplo aí do que está nos processos da Lava Jato. Tem lá uma situação em que se demonstrou que de 100 projetos planejados lá pela turma da Petelândia na Petrobras, apenas 1 em 100 tinha realmente viabilidade. O resto era tudo armação contábil, financeira para roubalheira. Então, isso é um dado assustador. Essa empresa ficou sob refém de bandidos. Isso não é uma conversinha, é um absurdo. Luiz Inácio Lula da Silva falar em tese de roubo, porque não teve tese de roubo, houve roubo de fato, atuação criminosa dentro de uma empresa de extrema importância. E eu vou mais além, não foi só na Petrobras que isso aconteceu não, tá? É porque o nosso Ministério Público, o resto da máquina brasileira de investigação, teve preguiça de investigar o que também ocorreu no setor elétrico. Foi idêntico e lá ninguém falou nada, mas é idêntico o modelo. Temos que acabar com essa porcaria de empresa estatal, empresa de economia mista. Empresa tem que ser empresa. Ela produz, gera emprego e paga imposto. É capitalismo e não capimunismo o que o Brasil precisa. Marco. Paulo, quando você faz um checkmate do ponto de vista teórico e prático com o pensamento da esquerda, você espera que eles se rendam à lógica elementar. Mas não é o que acontece. A gente segue aqui tentando trabalhar com a possibilidade de as pessoas se dobrarem para o mundo real. E o mundo real não aceita desaforo. Dinheiro não brota em árvore. Esse negócio de achar que as coisas acontecem porque o professor de economia falou, isso daí é bobagem. Quem fala, quem dita as regras é o mercado. E o mercado segue uma lógica de incentivos constantemente. É o que eu estava tentando arrazoar aqui antes, de maneira muito elegante, para o Piperno. Eu falei, deixei bem claro, não adianta achar que monopólio vai, de alguma forma, criar um ambiente propício para você ter players no mercado competindo para o refino. Agora, enquanto o Piperno não entender isso, e eu não estou fazendo, não é nada pessoal aqui, é que o Piperno representa essa lógica da esquerda mesmo. A pessoa da esquerda, eu já recebi mensagem no meu Instagram, a galera não entende. Existe um véu, existe uma cegueira ideológica nessas pessoas. Se depender também de cabeças como você, como funciona o mercado. Até hoje, eles acham que Adam Smith, é a primeira lição dele, não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro ou do açougueiro que você vive, é do interesse individual dele. E eles acham que o Estado é esse motor desenvolvimentista. Constantino, olha que coisa bacana que está acontecendo no Brasil. O Brasil está passando por uma revolução energética. A energia solar está ganhando espaço como nunca ganhou. E qual é o detalhe? Você ouviu falar na Solarbras? Não tem Solarbras. Não, mas mesmo assim, é a iniciativa privada solar investindo. Sim, diferente. Mas a energia solar não consegue suprir a necessidade. O mundo está aprendendo agora com a guerra. Agora sim, claro. O Ocidente acordou um pouquinho e vai começar a permitir pouquinho mais de produção. Mas no Brasil ela será uma revolução. De petróleo. Só o Brasil pode ter energia solar diferente do resto. Essa história de que o petróleo tem data de validade... Essa história de que o petróleo tem data de validade, por isso ninguém quer investir em refino, que é a argumentação falaciosa pipérnica. Isso aí é o seguinte... Não. A argumentação é do general Luna. Leiam. O Pressão tem pressa, publicado 2 semanas atrás. Só para constar, consta também é cultura. Vamos lá. Quando Edwin Drake prospectou na Filadélfia petróleo pela primeira vez, 1800 e lá vai fumaça, o Lula falou, século XIX, né? 10 anos depois, já estava um bando de filhotes do Nostradamus falando que isso ia acabar rápido. Então, o Clube de Roma, na década de 70, cantou a pedra que tinha mais 20 anos, 30 no máximo, de petróleo.
E cá estamos nós. Então, para com essa ladainha. Não. Vamos lá. Para com essa ladainha. Deixa o mercado em paz para produzir um combustível fóssil. Terror dos ambientalistas. Né? Um bando de xiita ungueiro que quer viver de palestra em Paris em vez de Agora, eu quero dizer uma coisa, caretagem. Eu quero dizer uma coisa para você, Constantino. Eu sou muito a favor de que se produza cada vez mais petróleo aqui no Brasil. Porque isso realmente vai fazer com que o Brasil cada vez mais possa buscar a sua, quem sabe, o seu salto aí econômico. Isso vai dar muito dinheiro. O que eu estou falando para você é que tem muita gente que pensa, aliás, como o atual presidente da Petrobras, o general Luna, que isso está datado. Eu não disse que eu concordo com isso. Eu estou dizendo para você que isso é quase que uma voz, hoje, infelizmente, hegemônica no mercado. Tem muita gente que pensa Deixa o mercado em paz. Isso. Não pensa. Enquanto a Petrobras for esse mastodonte na sala, não há investimento. E o Brasil tem que investir em outras energias. O exemplo da própria Petrobras, o que aconteceu com esse complexo petroquímico ali de Itaboraí, é uma vergonha. Aquilo ali ia ser um negócio para química fina, que seria uma vocação importante, a utilização melhor do nosso petróleo de qualidade produzido no pré-sal. E o que vai virar? Vai virar só um polo para explorar gás. Quer dizer, a roubalheira mudou todo o que seria um projeto sério, importante, gerador de emprego, tecnologia e efetivo avanço para o país. Temos que acabar com a roubalheira, senão não dá. Procure, então, na internet o texto O Pré-Sal Tem Pressa, do general Luna, publicado 2 semanas atrás no jornal O Estado de São Paulo.